Olá galera, tudo bom com vocês? Eu sou Janailson Dias, Thiago Costa. e hoje estamos aqui no canal Estúdio Zero e hoje a gente vai falar sobre dois assuntos que estão interligados e são muito importantes, que é estilo de desenho, estilo do personagem e etnia do personagem. São dois temas que são relacionados, são um conjunto, não é, Thiago? Sim. Então, quando a gente começa a falar sobre estilo de personagem ou etnia de personagem, o que vem assim na sua cabeça? Eu acho que essa parte são duas coisas diferentes, muito parecidas, mas a gente vai estar explicando aqui para vocês. No caso da etnia, né, é mais da onde você seria, no caso, uma origem da sua parentela, né, da sua árvore genealógica, dos traços da sua família, né, que cada local tem os seus traços que a gente que vai puxando esses traços, né, que também tem algumas coisas que influenciam a parte do clima, né, do local, que influencia um pouquinho na tonalidade um pouco da pele, né. E tem toda a parte histórica. Essa questão de etnia, ela está relacionada a vários fatores. O que acontece nos desenhos, né? Nos desenhos, geralmente, quando eles vão mostrar alguns personagens diferentes de outras etnias, eles simplesmente ou pintam só, muda a cor da pele, né? Ou o cabelo. Só que isso vai muito mais além, né, etnia. Então, Sim. por exemplo, vai muito do que você está criando no seu personagem. Vamos supor, eu vou criar um samurai, né? Então, os samurais tem que ver toda essa questão da vestimenta, essa questão cultural, essa questão do penteado, essa questão dos traços também, são orientais, japoneses, então como que é feito isso, só que aí que vem, né? Como que é feito isso, mas tem a questão do estilo, né? Do estilo que você está usando. Então, vamos supor, um personagem indiano, vamos supor, indiano no mangá, ele vai ser diferente no comics, entendeu? E por aí vai, essa questão da diferença entre o estilo, o que diferencia de um para o outro, né? Também falando da questão da etnia, qual a diferença de um para o outro. E a gente vai soltando algumas referências aqui na tela, né? Para vocês darem uma olhada. Aqui a gente também está vendo algumas referências, aqui é o Blade of the Immortal, a Lâmina do Imortal, Lâmina do Imortal. temos Cowboy Bebop e alguns concepts de jogo. Né? São estilos, por exemplo, os dois aqui, a gente vai jogar aqui na frente, fica melhor. Cowboy Bebop e... como que é o nome do outro? É o Blade of the Immortal, a Lâmina do Imortal. A Blade, a Lâmina do Imortal e Cowboy Bebop, vamos supor, são mangá, o mesmo estilo de mangá, né? Só que eles têm as suas diferenças do estilo de desenho, né? Por exemplo, o Blade, ele é considerado um pouco mais realista. Qual é o nome desse estilo? Agora me fugiu da mente. É um manga, acho que é mangaka. Não. A gente coloca aqui, a gente vai ver e a gente pesquisa e fala pra vocês. A gente coloca aqui na edição, né? Mas é um estilo mais realista, né? É um mangá um pouco mais traços, realista, né? Ele puxou muito para essa parte de desenhar com lápis, né? Os efeitos que ele faz, né? Já o Cowboy Bebop não, já é uma coisa mais voltada para o mangá mesmo, com alguns traços assim da anatomia do personagem meio realista, né? Mas o rosto com esses traços estilizados. Tem um artista, que depois a gente coloca aqui também, eu sei que ele fez o Street Fighter, o último, que ele mistura o estilo oriental com o ocidental, né? Então é uma mistura entre o comics, né, e o mangá. Então os personagens são tipo de mangá, só que são fortão, né, bem estilizadão, assim, tipo muito bem feito, muito bem detalhado. E tipo assim, uma mistura que deu certo, ficou muito bonito no Street Fighter, o último, né? A gente vai soltar algumas imagens aqui. E tu vê os detalhes, tu vê os traços, só que os personagens é fortão, entendeu? Porque são personagens de luta e tipo, ficou um estilo muito bonito. Né? Então, essa é uma referência dessa mistura, né? E aí você vê tanta questão dos personagens que são diferentes,
Você vê que cada um tem sua etnia, tem seus traços, né? Mas também tem essa questão da mudança do estilo, né? Esse estilo que o cara fez e colocou todos os personagens. Coisas que a gente pode estar criando, né? Inovando também, né? No caso, como você falou, inovação. Então, a gente pode pegar dois estilos diferentes, ver a semelhança entre eles e criar algo novo. A gente pode sempre fazer experimentos. Cada vez mais anda surgindo novos tipos de estilos diferentes, né? Novos artistas com seu próprio estilo de desenho, né? Sim. Tem um desenhista que eu sigo no Instagram que ele só desenha personagens negros, certo? Só que ele faz no estilo de mangá. Então, tipo assim, ele coloca os traços que caracterizam um personagem negro no estilo mangá e fica tipo muito bem feito, muito bem detalhado. E ele cria personagens próprios, né? Ele também faz algumas variações, de, tipo, pega o Sasuke lá e faz a versão negra e tal, né? Vamos colocar o nome aqui embaixo. Vamos colocar aqui, que aquela memória é meio ruim, mas vamos colocar e na edição vocês vão ver, a gente coloca no link também, né? Então, tipo, você vê isso, você vê o que diferencia entre um personagem, em qual estilo ele for, cartoon, se ele for mangá, comics, né? Vai ter sua estilização, né? Da questão étnica. Então, quando a gente fala só sobre etnia e estilo de desenho, é uma coisa muito mais complexa, muito mais complexa. Né? Vamos supor, você for desenhar um personagem, você tem que saber toda essa questão histórica dele, né? Tipo, tu vai criar um perfil, certo? Então, vamos supor, eu vou desenhar um personagem, homem ou mulher, pronto, já começa por aí, né? Branco, o que ele vai ser primeiro, né? Para depois você for escolher. Então, se eu vou fazer um cavaleiro medieval, né? Então já pensa, o cavaleiro medieval, ele vai ter uma armadura, aí ele vai usar espada ou machado, tu vai começando a criar o personagem, entendeu? Quanto que ele vai ter de altura, né? Qual a história dele, tipo, se ele é um cara com bastante riquezas ou é pobre, porque tu já coloca esses detalhes na armadura. Tu vê que os cavaleiros que eram bem sucedidos, bem famosos, né, tinham as armaduras tipo cheias de ouro, diamante, não sei o quê. Cheio de detalhes, né? Igual no Game of Thrones, né, tu vê a diferença entre um cavaleiro que tinha dinheiro e o que não tinha. E vários outros filmes que eles retratam isso, né. Então é uma parte até interessante que o design ele até já mostra essa parte da diferenciação, né? Do posto da pessoa, né? Às vezes até um posto de comandante general para um soldado. Tem um outro que vem muito isso, que eu lembrei aqui agora. Qual é o nome daquele mangá que o cara tem uma espada gigante? É o Berserk. Berserk. Você vê a diferença entre o personagem lá, o que tem a espada gigante, né? E aquele outro branquinho. Grift. Tu vê a diferença entre os dois, né? O bicho é força bruta, o outro é todo delicado e a armadura dele é toda... e o outro já é mais brutão. E tu vê também a diferença, tanto a questão tão ética entre os dois, né? Uma questão mais, às vezes, diplomática, né? Que é do Grift, né? E o do Guts é uma questão mais bruta, né? Mais... Tem essa diferença na questão étnica, essa questão de estilo. E às vezes assim, às vezes a gente coloca como um preconceito, mas não é. Tem essa diferenciação de classe, às vezes até torna uma coisa mais interessante, porque se todos os personagens tiverem a mesma classe de armadura, com o mesmo nível de detalhe, não vai ter personagem que você vai focar nele. Então, se tiver todos os personagens com o mesmo nível de riqueza de detalhes, então todos são iguais. E lembra que a gente está falando aqui sobre criação de personagem, como você desenvolver essa ideia. Né? A gente não está querendo pegar, por exemplo, a história do mangá e que os personagens são todos brancos, esse tipo de coisa. Não é exatamente isso que a gente está falando aqui. A gente está falando como você deixar as características étnicas do seu personagem. Então, vamos supor, eu vou desenhar um indiano. Eu já pesquiso porque já é uma coisa que vai muito além do solo do personagem. Porque tem, por exemplo, indiano tem a questão cultural, tem a questão religiosa, tem a questão das tradições, né?
Então, toda essa questão cultural que envolve o personagem. Então, por exemplo, coloca um personagem com um bigodão, aquela... Cabelo Black Power. Não, o turbante. O turbante, Perdão, e coloca uns anel, coloca uma espada. Até a espada indiana é diferente da espada americana, né, medieval. Ela tem o jeito como segura, o jeito como eles tem as técnicas deles de luta que também são diferenciadas, né? Um outro anime que eu me lembro muito bem, que pega muito bem isso daí, é Avatar, a lenda de Aang. Não, todos os dois avatares, né? O Anticor e o Aang pegam muito bem. Por exemplo, as tribos, né? Tem a tribo do fogo, a tribo do ar, que são os monges e tal, a pessoa da tribo da terra, que tem a roupa e a cultura toda diferente, entendeu? O pessoal da água, da tribo da água. Então você vê ali as diferenças entre eles, né? Tanto de vestimenta quanto questões culturais. E também o estilo não muda porque aquilo ali é o estilo do desenhista. Né? Mas você vê os traços diferentes, entendeu? Entre um personagem e outro, entendeu? Que é para diferenciar. Pois é, e essa parte ela é bem interessante, importante. A gente estava falando sobre essa parte da pesquisa. Então, quanto mais informações a gente tiver em relação a essa parte da cultura, né, da religião, sobre o que eles acreditam, o que eles comem, né, mais rico vai ser o seu desenho de informações e o briefing que você tem até para fazer para você mesmo ou para apresentar para o cliente vai ser muito mais satisfatório e você vai levar menos tempo para você criar o personagem. Então, pesquisa, eu acho que é uma das partes fundamentais. Às vezes a gente leva a pesquisa como uma coisa muito básica, tipo, eu gosto de um desenho tal. Aí você só pesquisa aquele desenho, vai criar o personagem, aí fica um personagem meio sem lógica, porque às vezes você tem um gosto pessoal seu, por exemplo, você vai montar um personagem indiano, às vezes com alguns traços orientais, pode criar algo novo, mas se você for criar algo raiz mesmo, você tem que separar um pouco de coisas, né? Você tem que separar o seu gosto pessoal pro que você for introduzindo o seu personagem, né? Sim. Até agora falando essa questão de série, né? Essa questão, porque, por exemplo, a gente está falando sobre a questão étnica, a gente vê, negro, japonês, americano, né? Cada um tem seus traços, tá? Cada um tem as suas características, mas e quando tem a mistura? Entendeu? Quando tem essa mistura, igual você acabou de falar, vamos supor, nos Estados Unidos é bem comum, né? Você vê personagens de série, filmes, os porto-riquenhos, né? Que é a mistura entre o negro e os latinos, né? Que tem essa mistura. Aí como que fica, né? Então, por exemplo, como que eu vou misturar também essas questões étnicas, né? Pegar traços de um, traços de outros. Que o Brasil é isso, o Brasil, na verdade, é essa mistura, né? Brasileiro! Entendeu? Então, por exemplo, o Thiago tem cara de indiano, eu tenho cara de muçulmano, mas tipo, nenhum de nós dois, você tem descendência de indiano? Não posso dizer. Então, eu, por exemplo, não Segredo tenho. de Estado. Mas é porque tem muito essa mistura, né? Então, são coisas que a gente tem que reparar, a gente tem que pensar também quando a gente estiver criando, né? Lógico, não precisa ter tanta pressão assim, porque você não está criando uma história complexa e tal. Mas se você estiver criando uma história, você tem que pensar em tudo isso. Né? E uma coisa que eu estava até vendo, ultimamente eu ando trabalhando com concept de jogos, de games, né? E geralmente assim, às vezes a gente tem essa concepção de que a gente cria um personagem, vou criar um personagem, vou criar aqui um personagem novo. A gente tem um tempo, às vezes uma semana, 2 semanas, para criar às vezes um personagem só. Então, um personagem, assim, um bom personagem leva tempo para ser criado. É fazer todo o concept dele, né? Sim, mas toda a parte como vai ser o cabelo, como vai ser a tonalidade de pele, como é que vai ser o estilo do vestimento dele, né? Sim. Então vai uma porrada de referência aí, né? Eu lembro que eu vi, foi um vídeo que eu vi, foi do Rafael Grassetti, que é até um concept que trabalha no estúdio Santa Mônica. Ele estava falando que ele foi fazer um samurai
E ele pegou, acho que foi em torno de umas 263 imagens. De referência. 263 imagens de referência para criar um personagem samurai. Então, às vezes, a gente quer criar assim do nada. A nossa mente está vazia, a gente não... Tem muita gente que tem preconceito de pegar referência, né, de utilizar referência. Mas não tem que ter isso. No mercado de trabalho a gente precisa disso. Principalmente quando a gente não nasceu naquele país. E você tem que entender, né, velho? Que faz, por exemplo, tem muito essa questão, né, de você pegar, criar um personagem, coloca um símbolo, alguma coisa lá que tu pensa que é uma coisa de boa, mas na verdade não é. Às vezes isso acontece, por isso é bom sempre fazer uma pesquisa, né? Tem essa questão que a gente está falando sobre a questão étnica, né? Essa questão de criar o personagem, de criar o conceito, criar um samurai. Mas, cara, tem muito mais coisa envolvida. Muito mais coisa envolvida. Por exemplo, questão da época. Em qual ano que é? Por exemplo, anos 60, anos 70? Como que era os anos 70 nos Estados Unidos? Como que era os anos 70 no Japão, no Brasil? Então tem muito essa questão de que é inserir essa parte da moda, tecnologia, as coisas mais retrô, né? Antigamente, né? Teve a época da máquina a vapor, então as coisas eram bem mais meio steampunk, né? E hoje em dia não, hoje em dia tá uma coisa mais clean. Tem um vídeo que eu vi que é muito legal, é 100 anos em 1 minuto, que é tipo assim, os cortes do cabelo do cara, né? Tipo nos anos 60, 70, 80, 90, entendeu? Até a atualidade. E tipo, eu achei muito massa, porque tipo, sempre o penteado vai mudando, assim, cabulosamente. Tudo vai mudando. Com toda essa questão das coisas que foi acontecendo, todas as questões históricas, né? Então os bichos tinham aqueles bigodinhos assim, aí depois aqueles bichos estavam um pouco mais hippie. Então a gente vai colocar o vídeo pra vocês dar uma olhada também, eu achei mó legal. A gente vai estar fazendo depois a criação de personagem, eu acho que lá mais pra frente do curso vai ter você criar o perfil do seu personagem, desenvolver um personagem, que vai entrar toda essa parte étnica que a gente está falando, e questão do estilo também. Então, até nas próximas aulas que vocês vão ver, expressões e tal que a gente vai estar colocando, a gente vai estar falando também um pouquinho sobre isso, né? A gente vai variar um pouquinho o estilo, mudar um pouquinho, porque é uma coisa mais aberta, tá? A gente tem que ver o estilo que a gente mais nos agrada, como que a gente desenvolve essa questão do estilo, né? E tipo, você escolher o seu estilo ou criar seu próprio estilo. Tem muito desenhista que tem seu estilo próprio, né? Que é uma mistura de várias outras coisas que ele acha bom, entendeu? Que ele gosta, né? Visualmente falando. Né? Então, que é meio que uma assinatura, né? Sim, é a assinatura do próprio artista. Que você... Por exemplo, se eu pegar o desenho do Thiago, eu falo, caramba, do Thiago. Se eu ver em qualquer lugar, eu sei que o Thiago tem algumas manias, algum jeito de fazer que é dele, entendeu? Desenhar. Entendeu? Que nem alguns desenhos que já são são nomeados, né? Naruto, Dragon Ball, qualquer estilo de desenho que nem do Dragon Ball, a gente vê lá, tem, por exemplo, acho que é um jogo, que é Dragon Quest. A gente vê que tem influência do Dragon Ball ali. Sim. Aí são realmente assinaturas que você já assimila aquele artista. Tem aqui uns outros desenhistas que estão até fazendo, né? Pegar tal personagem e colocar em outros estilos de anime, já viu? Vamos supor, pega o Naruto e coloca ele no estilo do Shingeki no Kyojin, tá ligado?
Aí como que ficaria? Ah, pega tal personagem, né, e coloca no estilo do Shingeki no Kyojin que eu vi, que eles pegou os personagens, né, e transformou em titãs, cara, ficou do caramba. Mas vou procurar a imagem e colocar aqui e também o nome do desenhista. Mas é uma boa, é você ver essa questão, essa diferença do estilo e você colocando no personagem, essa questão étnica também, de você pegar toda essa questão cultural e também jogar no seu personagem, entendeu? Até o jogo lá, por exemplo, Valorant, né? Que eu jogo, tá? Que você vê ali, tem os personagens, por exemplo, tem a Sage, que é ela é uma, eu acho que ela é japonesa, né? Então ela já tem todo um kimono e tal, aí tu vê os traços, cabelão, esse tipo de coisa, né? Aí tem outra personagem lá, que ela é alemã, entendeu? E aí vai, tem um outro o coreano, cada personagem tem seu estilo, entendeu? E tipo, até nas dublagens eles colocam sotaque, colocam coisinha, isso é bem legal, entendeu? Bem interessante no desenvolvimento do jogo. Entendeu? Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, acho que a gente agora vai acrescentar no papel. Então vamos lá. Então pessoal, peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, qualquer dúvida a gente vai se falando. E pode colocar aí nos comentários que a gente vai estar respondendo, beleza? Até a próxima.